Pessoal, boa noite. Bom, a gente tem algumas cadeiras aqui na frente para quem quiser. Tem espaço aqui ainda. Bom, primeiro deixa eu me apresentar. Meu nome é Magno, sou o CEO da GFI. Queria agradecer, primeiro, a presença de todos vocês. É sempre bacana ver a casa cheia. Eu queria aproveitar, como tem, acho que bastante gente aqui, pelo que eu estou vendo, que talvez não nos conheça, né? Não saiba exatamente quem é a GFI, eu vou gastar 2 minutinhos para explicar um pouco antes da gente começar de fato a palestra. A GFI, na verdade, é um grupo, é uma holding, e a gente tem alguns serviços que são consolidados dentro dessa holding, mas que basicamente se apoiam num tripé. E esse tripé ele tem o primeiro passo, o primeiro ponto, que é de finanças pessoais. Então a gente tem aqui uma área onde a gente desenvolve planejamento financeiro para as famílias, uma equipe de planejadores financeiros. A gente se orgulha muito de ter, de fato, um DNA de trazer uma democratização para o planejamento financeiro, algo que basicamente não existe no Brasil. Essa nossa vertical de planejamento financeiro, onde a gente atende as famílias, onde a gente acompanha, de fato, a vida financeira das pessoas, ela nos dá a oportunidade, inclusive, de muitas vezes desenvolver projetos alinhados com esse público, que é justamente o nosso segundo ponto, nossa segunda vertical de negócios, que é a área de projetos. Então, a GFI começou em 2010, é uma empresa recente, justamente possibilitando que investidores participassem de forma junta, né, de forma combinada, de investimentos no mercado imobiliário, em franchising, em projetos de energia, projetos de participação societária em startups. Então, o grupo começou dessa forma. Para quem tem curiosidade, justamente o nosso nome é Grupo Fechado de Amigos Investidores, começou dessa forma, quase como uma confraria ali de amigos que buscavam investir, buscavam desenvolver oportunidades em conjunto. E isso foi evoluindo para que a gente tenha hoje uma área com uma equipe dedicada, inclusive, que é o Antônio, o Domênico e o Dario, que está ali atrás, que auxilia justamente que esses investidores, essas pessoas que a gente assessora do ponto de vista financeiro, participem desses projetos, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, de investir numa franquia, investir numa rede, ou investir num projeto imobiliário de grande escala, a GFI justamente auxilia na constituição dos veículos, da questão do modelamento financeiro, da relação com esses investidores para permitir que isso aconteça, né? Então, de novo, a gente foca na democratização desses investimentos. E aí, um terceiro pé, que é a parte de desenvolvimento humano, né? Então, a gente fala que falar das finanças, falar do planejamento financeiro e projetos, no final das contas, a gente está falando de objetivos de vida daquelas famílias, das pessoas, das aptidões, das qualidades, enfim. Então, justamente por isso, a gente tem uma área de desenvolvimento humano. Então, onde a gente aplica ferramentas de coaching para auxiliar as pessoas a identificarem, de fato, seus potenciais, a conseguirem reconhecer suas qualidades e aí, dali para frente, executar um plano de vida. Então, só dei esse panorama geral para que vocês entendam basicamente quem é a GFI. E aí a gente de fato construiu esse espaço justamente para possibilitar esses bate-papos, onde a gente traz especialistas dos temas que a gente se envolve, que o tema de hoje é o mercado imobiliário, onde a gente tem desenvolvido algumas ações. E aí a ideia é poder de fato fazer essa convergência, né? A gente permitir que as pessoas de fato acessem as informações, comecem a ter mais consciência para investir melhor, para poder desenvolver melhores projetos, para poder levar isso para as suas empresas, para os seus negócios. Então, justamente essa é a ideia. E por isso a gente conta hoje com o Tomás Assunção, fundador da Urban Systems, um dos maiores especialistas aí do mercado imobiliário do Brasil, sem dúvida alguma. E a Urban, que é uma empresa que é de inteligência de mercado, uma empresa que desenvolve estudos, que desenvolve soluções justamente para o desenvolvimento imobiliário, né? Então, a ideia hoje é a gente ter uma visão macro, inclusive, de como que esse cenário todo hoje tem se comportado.
falar de cenários num dia como hoje deve ser cruel, né? Com tudo isso acontecendo. Alguns slides já foram alterados. Mas a ideia é essa. Então, mais uma vez, eu agradeço a presença de todos. E lembrando que no final, né, a gente vai ter um sorteio, que é de um kit de automação do pessoal da TK House, que são parceiros nossos, que fazem automação residencial, fazem sistemas de automação para empresas, enfim. Então, é um brinde legal para todo mundo. Obrigado. Boa noite. Obrigado, Magno. Tem o passador de slides aí? Tá, obrigado. Hã? Tá bom. Boa noite a todos. Eu queria agradecer o convite da GFI, do Magno, para esse bate-papo com vocês. De forma nenhuma tenho a pretensão de trazer para cá soluções mirabolantes ou circenses de jogar, engolir fogo, porque hoje o mercado, essa situação atual, todos nós sabemos que é uma situação extremamente crítica. Mas a Urban, uma empresa que a gente tem andado aí pelo Brasil afora, mundo aqui. E nesses anos todos, a gente aprendeu a ver que existe uma série de Brasis, né? E tem áreas que estão sofrendo menos com essa crise e tem áreas que estão sofrendo mais. São Paulo, Rio de Janeiro, esse eixo mais desenvolvido está realmente nos penalizando e é uma câmara de eco para o resto do país, emitindo sinais negativos muito fortes. Nesse cenário, a gente tem olhado para o Brasil, nesses anos todos, desde 2011, nós publicamos indicadores, índices de desenvolvimento, onde nós setorizamos áreas, cidades para fazer negócios, cidades para desenvolvimento de universidades, cidades de agronegócio, a gente setoriza isso tudo e tem uma grade de indicadores que controla o desenvolvimento dessas cidades. Neste cenário de Brasil, a ideia é que a gente hoje percorra um pouco desse cenário atual aqui, que é uma fotografia do que a gente tem, mas a gente não pode esquecer que o mercado de real estate, o mercado de base imobiliária no mundo, é um mercado de ciclo longo, é um mercado cíclico. Nós já vivemos situações semelhantes a essas, de muita crise e de vacâncias altas, e, de repente, esse negócio, de novo, pega uma curva ascendente e a gente consegue reposicionar. Então, hoje, a gente percebe que alguns movimentos, quando a gente olha para o Brasil, a gente percebe alguns movimentos que são movimentos que dão sinais para que a gente fique com uma visão panorâmica de uma nova forma de atuar, desviando aí dos caminhos mais perigosos que estão nas grandes metrópoles e que estão nas grandes avenidas. Não é? É nítido que nós tivemos hoje um aumento de empregos indo para o interior, e é óbvio que esse interior, e que esse interior tem recebido um desenvolvimento maior do que a gente tem aqui na capital. Essa ida para o interior, essa migração para o interior, vai na forma de âncoras de algumas cadeias produtivas. Por exemplo, nós temos uma migração da indústria automobilística indo para o interior. Sorocaba, a Toyota foi para lá, a Mercedes-Benz está em Iracemápolis, a Hyundai foi para Piracicaba. Esse cluster de indústria automobilística, conectado com a privatização do aeroporto de Viracopos, traz uma nova onda de desenvolvimento naquela região que, sistemicamente, apoiado na cadeia produtiva, que nós temos dados desde a década de 70 da cadeia produtiva do automóvel, tem uma taxa de crescimento médio de 7% a 8% ao ano. Tem
picos e vales, mas ela continua numa curva ascendente de crescimento. A mesma coisa acontece com o agronegócio. Você tem picos e vales do agronegócio, a seca na Califórnia, o trigo na Argentina, picos e vales no agronegócio, mas o agronegócio tem uma curva constante de crescimento. O nosso olhar, que é para onde eu vou e como eu faço para desenvolver ou mitigar o meu risco e os meus investimentos em áreas de grandes negócios, é que eu procure nichos de mercado e que eu procure oceanos azuis, onde eu posso não entrar naquela violência do Oceano Vermelho e ter lugar onde eu chego e bebo água limpa. Então, esta migração de emprego para o interior e essa diversificação faz com que a gente tenha novas oportunidades de negócios, nova oportunidade de desenvolvimento, onde alguns patrimônios, algumas fazendas entraram na malha de proximidade urbana. A cidade chegou nessas fazendas. E essas fazendas passam a ter um novo ciclo de desenvolvimento, numa parte delas é transformada em mercado imobiliário. A parte agrícola continua funcionando, mas existe uma fatia delas que é transformada em mercado imobiliário. Então, quando nós olhamos para estas oportunidades, nestas cidades do interior, onde a gente tem a percepção de que existe uma base econômica, de uma cadeia produtiva, de um cluster produtivo que dá sustentação a um crescimento econômico sustentável, são lugares que nos convida a olhar com maior cuidado e com maior carinho para investir. Nós somos todos aqui dessa sala provavelmente apaixonados pelo mercado imobiliário. Eu, pelo menos, sou. Estou há 30 anos nesse mercado. Eu comecei quando eu tinha 5 anos, eu não sou tão velho assim. Mas eu 30 anos nesse mercado, dá para a gente uma dimensão de como é que ele se comporta e como é que investir em mercado imobiliário, desenvolver o mercado imobiliário, tem uma premissa que é um mercado de longo prazo. Então, nós vivemos aí um boom que iniciou em 2007 com os IPOs, onde existe uma abundância de dinheiro, somado a um nível de faturamento de financiamento muito alto, que vem nesse ciclo 2007 até 2013, 2014, de repente a gente começa a entrar numa depressão, mas esse boom deixou todo mundo meio mal acostumado, né? Eu começo no mercado imobiliário, fui diretor da PEN Engenharia, depois fui diretor da Método Engenharia durante muito tempo, e nós construíamos o prédio, quando ele estava pronto, a gente saía vendendo, né? Depois a gente começou a vender na estrutura, depois a gente começou a vender no lançamento, comprava o terreno, fazia o projeto, aprovava e lançava. Depois, hoje, você não compra o terreno, você faz uma permuta e quer vender tudo numa semana, né? Então, mudou a característica da expectativa, o mercado ficou muito mal acostumado, e ficou mesmo. Ficou um mercado de manada, ficou um mercado de vala comum, todo mundo repete os mesmos produtos, os mesmos modelos, as vendas caem. Na outra ponta, a ponta do consumidor, o consumidor ficou mais exigente, o consumidor ficou mais safo, do ponto de vista de olhar a oportunidade e saber a relação custo-benefício, se eu vou ou não vou. Agora, com as taxas de juros disparando de novo, ele não vai se endividar com facilidade. Então, esse ciclo novo aqui nos chama a atenção de que desenvolver significa ou desenvolvo para vender, ou eu desenvolvo para renda. Grandes empresários, que são clientes nossos, e grandes proprietários de áreas, estão fazendo projetos conosco de ciclo longo, de 30 anos para desenvolver. Sabe que eu vou fazer uma escalada de valor, existe uma cadeia produtiva e existe uma força econômica nas cidades que garantem que vão existir demandas para esses produtos. Isso é importante que a gente diga. Eu estava conversando com o Eduardo agora. As demandas não desaparecem. Não desaparece pessoas, jovens casais de 25 anos, que estão comprando seu primeiro apartamento, ou estão comprando o primeiro lote, seja lá da Cipasa, do Alphaville, seja o que for.
O que tem hoje é um humor e um temor que não permite que eu faça um movimento em relação à minha capacidade financeira de me movimentar. Mas que continua nascendo gente, que continua gente casando, que existe, existe. Então, esse ciclo é um ciclo perverso, mas ele é de uma expectativa que, se eu estiver preparado para a hora que esse mercado vier, eu estou no momento certo, surfando a onda na hora certa. Não posso surfar uma onda nem quando ela passa e nem quando ela está muito longe ainda de se formar. Quem é surfista aqui sabe o que é correr uma onda bem, não é? Então, a preocupação que existe sempre é que a gente desenvolva produtos alinhados com uma demanda voraz, uma demanda latente, uma demanda induzida. Não adianta eu produzir produtos que essa demanda não quer. Essa pulverização da demanda, diversificação da demanda, pedem produtos diversificados, da maior diversidade possível. E não é só, fiz um apartamento pequeno, um estúdio de 17 metros, aí todo mundo faz estúdio de 17 metros e esgota essa demanda. E daí fala, fiz um estúdio de 17 metros, miquei. Vai micar. Vai micar porque a demanda não é elástica. E como o mercado ele se comporta de forma de grupo, né, de manada, é um negócio muito, muito perigoso. Agora, eu olho para o mercado, existe uma população de jovens, jovens estudantes, jovens médicos, enfermeiras, que vão necessitar de estúdios, porque está perto de um hospital, eu tenho um terreno ali que a conta fecha, eu tenho que desenvolver esse produto focado numa demanda existente. A Urban, há anos, nesses 16 anos, 17 anos de vida, a nossa preocupação tem sido sempre dizer, olha, os produtos nascem na demanda. Eles não nascem nem na sala do arquiteto e nem na sala da diretoria da incorporadora. Nascem no estudo que diz que existe uma demanda e que, se eu fizer este produto, vai ao encontro dessa demanda e eu terei uma possibilidade alta de dar certo. Então, olhar para isso dessa forma é uma forma de mitigar riscos. Olhar para a oferta e para a demanda, saber que produto eu vou definir e que brecha de mercado existe para eu definir esse produto, eu acho que é um negócio maravilhoso. Atuar no mercado de nicho ou de nichos é um negócio muito legal. A Urban, ao longo desses anos todos, viemos fazendo uma série de trabalhos, todos eles de base imobiliária. Mas, no momento em que a gente começa a fazer estudos de aeroportos, por exemplo, fizemos os aeroportos todos que foram privatizados, Confins, Guarulhos, Viracopos, o Galeão, só não fizemos Brasília. Fizemos aeroportos regionais, os 270, criamos um indicador de ranking de aeroportos regionais. Então, toda a base de informação para achar nichos de mercado existem para poder mitigar riscos de produtos que são lançados e que já não existe mais demanda para aquele produto. O mercado imobiliário é dinâmico, precisa acompanhar. Não é aquela coisa que eu fiz esse, deu certo e eu vou repetir. Fiz esse, deu certo aqui em São Paulo e eu vou para Salvador fazer o mesmo produto. Existe uma diversidade cultural no país que foi desrespeitada na época do IPO, né, 2007, e teve muita gente que quebrou a cara tentando ir para Fortaleza, Salvador, Recife, Aracaju, com modelos que estavam sendo ótimos aqui em São Paulo e que lá não funcionaram. Essa diversidade cultural ela é muito impressionante nesse país e é difícil, mesmo compondo com uma empresa local, é difícil, é preciso ter uma imersão de entendimento naquela cultura local para lançar um produto. Então, esse movimento cíclico, ele é assim, nós vivemos isso, já vivemos isso em São Paulo, nós já tivemos taxas de vacância de escritórios há 10 anos atrás, daí lançamos um monte de corporativo, lançamos agora um monte de salinhas de escritórios que estão vazias, lançamos um monte de condo-hotel, que na época era flat, agora é condo-hotel, que está vazio. Porque o ciclo, se eu tenho um comportamento de assodar o mercado, a demanda ela se esgota, e depois eu tenho que esperar
que surge uma nova demanda. E aí, esta curva, ela faz isso muito em função de deflagradores da economia. A economia dá alguns sinais. E esse sinal faz com que eu paro, todo mundo para. Os líderes de mercado param, todo mundo para, todo mundo segue. E, claro, e tem impactos econômicos que são inesperados, como eu estava conversando lá com o Nogueira. Ninguém imaginava, não é, que nós teríamos, embora tivéssemos uma série de sinais, nós teríamos um petróleo chegando o barril a menos de $30, $40, né, saindo de 120, e acabando com o mercado da Comperj, de Itaboraí, onde todo mundo foi para lá, comprou terreno, fez hotel, fez um monte de coisa lá, que está lá, é uma cidade deserta. Por quê? Existe uma dependência única de uma cadeia produtiva, no caso do petróleo, que afetou Macaé, Rio das Ostras e Itaboraí. Isso é um ciclo perverso de uma atividade que nós a gente tinha mapeado essa sensibilidade, porque o mercado internacional nos dá sinais, não é, de que essas coisas vão acontecer. Quando o mercado começa a cair, quando começa a matriz de energia no mundo, você começa a perceber que a matriz começa a se modificar, com a energia eólica entrando, com a energia fotovoltaica, os automóveis elétricos, você começa a perceber sinais de que essa matriz do petróleo vai sofrer alguma queda. Eu tenho que ficar atento. O Brasil pecou nessa globalização, inserção global da sua economia. Nesses últimos governos que nós tivemos, nós rompemos pontes para acordos bilaterais, deixamos de incentivar pontes comerciais, acordos com os Estados Unidos, acordos com a Europa, e ficamos restritos a uma pseudo-solução baseada no mercado interno e uma construção de conversa com o Mercosul, aqui com países que não tinham uma pujança econômica suficiente para construir uma globalização da economia, da qual o país faz parte. Mantivemos uma estrutura baseada em commodities, exportando soja, exportando carne, exportando minério. E aí temos uma economia que não cresce, temos um déficit de crescimento nos últimos anos que chegou agora em 8%, quase 10%. Então, essa desaceleração leva a um pessimismo, e aí eu tenho uma redução da atividade construtiva e eu tenho que esperar um novo ciclo. O Eduardo estava falando isso agora. A gente tem que esperar um novo ciclo. Não tem solução mágica para essa solução aí, para esse momento que está. Então, hoje, você percebe nitidamente que os mercados vêm desde 2007 até 2015, impulsionado pela facilidade de crédito, dinheiro, financiamentos de 30 anos, coisa que nós nunca tivemos. E ali, naquela linha vermelha, é você entrar em 2014, começo de 2015, onde você começa a perceber os sinais de redução de crédito, a taxa de juros dispara, e as pessoas perdem emprego, e eu não vou tomar dívida se eu não estou empregado ou se eu tenho o risco de perder meu emprego. E eu passo a alimentar uma redução de economia como resultante dessas coisas todas, que nos levaram à situação que a gente está hoje. Então, essa redução de lançamentos imobiliários neste ano, por exemplo, de 2016, comparada com 2015, foi assustadora. Nós tivemos uma queda muito grande, e, se comparados com o ano anterior, a gente vem também tendo uma queda de lançamentos. Os preços começaram a diminuir, mas não adianta diminuir muito. Tem gente que está dando 50% de desconto nos feirões de imóvel, e o cara continua não comprando. E tem gente devolvendo os imóveis porque ele não consegue pagar. E, na euforia, ele comprou 2 apartamentos e que ele tinha uma expectativa que um apartamento ia valorizar tanto que ele conseguiria, com a valorização daquele lá, pagar o primeiro, que era o primeiro que ele queria e que ele ia realmente morar. Então, essa especulação imobiliária, essa bolha de preço que nós tivemos no Brasil, nos prejudicou muito, levou a essa estagnação que a gente está hoje,
e que vai ter que esperar um pouco para ele poder voltar a ser alguma coisa. Essa migração que ocorreu é resultante desta situação em São Paulo e Rio de Janeiro, onde você precisa ter um mercado menos contaminado por essa informação. Quando você não sente esse humor que nós temos aqui em São Paulo, quando você vai para Lucas do Rio Verde, quando você vai para Palmas, no Tocantins, nós temos um projeto em Palmas, você não tem essa conversa que a gente tem aqui, de humor. Porque todo aquele eixo do Centro-Oeste está ainda lastreado na cadeia do agronegócio, que vem mantendo uma curva de crescimento muito boa, ao longo mesmo nessa crise, né? Então, essa ida para o interior, e principalmente quando você tem um primeiro movimento de alguma coisa significativa, do tipo a dinamização do Porto de Pecém, em Fortaleza, a dinamização do Porto de Suape, Itaqui, no Maranhão, são geradores, são deflagradores de ciclos produtivos bons, positivos. Esses lugares têm atraído os investidores para lá. Então, nas oportunidades das capitais, nós estamos num momento atual que nós temos uma alta vacância e um alto estoque e um preço deprimido, muito deprimido. Nós vamos entrar num ciclo de esperar um certo tempo, e vai depender muito de uma estrutura política, muito mais do que uma estrutura econômica. O Brasil tem uma capacidade, e a gente viu isso na crise de 2008, o Brasil tem uma capacidade de recuperação muito forte, muito grande. Hoje, nós teremos que ter sinais da área política e da área econômica que nos permita ter esperanças de que, num ciclo o mais curto possível, venhamos de novo a inverter essa curva aí. O tempo ali, ninguém sabe. Então, esta nossa preocupação é saber quanto tempo vai demorar para essa curva inverter. E, nesse tempo, eu tenho que planejar, eu tenho que me estruturar, eu tenho que ficar preparado para usufruir desse novo ciclo. O investimento de projetos imobiliários nessas cidades busca entender quais são as cidades que têm um maior potencial para eu desenvolver produtos diferenciados que, respeitando a lógica local e a cultura local, fazem uma releitura de um produto que deu certo aqui em São Paulo. São Paulo e Rio continuam sendo câmaras de eco e exemplo para outros lugares do Brasil. Mas só que não dá para levar uma cópia ipsis literis daquilo que é feito aqui para lá. Tem que existir, da mesma maneira que quando vem um americano aqui, ou um projeto de arquitetura, ou um projeto de urbanismo de um escritório internacional, quando ele vem para o Brasil, precisa ser abrasileirado. E nós, quando saímos daqui e vamos para uma cidade do Nordeste, ou do interior, ou do Paraná, ou do Rio Grande do Sul, precisamos aculturar esse produto para aquela localidade e para aquela cultura que está lá vigente. Então, não dá, por exemplo, para você ir para o Rio Grande do Sul e tentar fazer um apartamento de 14 metros quadrados ou de 15 ou 16 metros quadrados que nós estamos fazendo aqui. Não existe essa cultura lá. Esse risco é altíssimo se você desrespeitar essa cultura. Então, a preocupação nossa é que, cada vez mais, não há receita mágica que eu possa ficar reproduzindo e não fazer nenhum esforço de investigação de mercado. A nossa recomendação tem sido sempre o seguinte: eu tenho que buscar desenvolvimentos sustentáveis em cidades que têm um pensamento de sustentabilidade lastreado na cadeia que gera emprego e renda. Não existe, eu brinco, não existe ninguém que vá defender o verde, abraçar árvores e tal, se estiver desempregado, sem dinheiro para botar comida em casa. Então, emprego e renda determinam uma ascensão social, determinam uma aspiração, um movimento aspiracional de melhoria de vida, que
resulta num reconhecimento, a partir dessa ascensão social, que você pode viajar, que você pode tomar contato com outras culturas no mundo, em que você passe a respeitar toda a parte ambiental, toda a parte ecológica e toda a parte do verde. No Brasil, a gente começou pelo verde. A sustentabilidade nossa é sempre procurando preservar o verde, preservar os mananciais, preservar as áreas verdes e as matas e tal. E houve pouca preocupação com a preservação da cadeia econômica que gera emprego e renda. Analisar cidades, para onde eu vou, cidades que estão aflorando como possibilidades de negócio e que venham a mitigar os problemas que nós estamos vivendo aqui, devem ser pensados a partir de cadeias produtivas, de clusters produtivos, que não estão sofrendo tanto quanto a gente está sofrendo aqui. E, assim, estas cidades são hoje cidades que podem e têm a possibilidade de se conectar financeiramente. E essa conexão se dará através dos aeroportos. Os aeroportos no Brasil, os aeroportos regionais, principalmente, têm um papel extremamente importante na conectividade de negócios. Hoje, nos estudos que nós fizemos para os aeroportos, 75% dos voos são voos de executivos, que vão de uma cidade para outra para fazer negócios. Se o aeroporto não está funcionando lá, ele vai com o seu avião próprio e desce num aeroclube. Mas ele vai para aquela cidade e o avião hoje, na região centro-oeste, virou uma necessidade. Não é mais um luxo, não é mais uma coisa de ostentação. Virou uma necessidade como uma necessidade que a gente tem do automóvel, do caminhão. O avião passará a ter um papel no século XXI que as ferrovias tiveram no começo desse século, de levar desenvolvimento, de levar um arejamento econômico que os executivos e que as empresas vão buscando oceanos azuis para botar seus empreendimentos. Esta conectividade de cidades, que hoje é desse jeito, uma cidade pequena voa para uma capital ou para um hub, vai passar a ter uma outra organização, onde os hubs regionais vão possibilitar que cidades menores voem para uma cidade hub, e essa cidade voa para os hubs nacionais e internacionais. A globalização da economia brasileira será permitida se o uso do aeroporto nos conectarmos com o resto do mundo. Eu vou para um aeroporto regional, daquele eu vou para um hub nacional, e de lá eu vou internacional. É perfeitamente viável que eu tenha hoje no meu negócio um insumo ou alguma inteligência ou algum produto que venha da China, que venha da Europa, que venha dos Estados Unidos, que venha de algum lugar. Se isto, logisticamente, nos tornar mais competitivo. A nossa competitividade e a nossa globalização como um país passa por uma otimização dos aeroportos regionais e dos aeroportos que serão agora privatizados. Então, as cidades para fazer negócios, hoje, nós analisamos, são 70 indicadores que nós monitoramos, setor de educação, de saúde, de lazer, de turismo, e esta grade aqui faz com que os investimentos de novas empresas movimentem a economia, e esse ciclo ele só se retroalimenta se eu tiver um investimento em educação que me produza um capital intelectual que garanta que eu continuo produzindo aquilo que eu produzo naquela cidade, porque eu tenho profissionais saindo da faculdade e ingressando na minha empresa, garantindo que eu continue produzindo e que eu não preciso ir embora porque eu não tenho um engenheiro para trabalhar na minha fábrica. Eu não tenho um engenheiro especializado. Então, você percebe assim movimentos do tipo a indústria de calçados sai do Rio Grande do Sul porque ela não conseguiu repor os ativos intelectuais que eram necessários. A mão de obra também ficou cara, então eu vou para o Ceará, onde a mão de obra é barata e onde eu tenho um acordo para produzir mais barato.
essa competitividade que hoje tem, que a China bota produtos aqui por 1/10 do preço que nós conseguimos fazer no Brasil, tirando a parte de que os impostos e toda a política de taxação que o país tem, mas uma parte dessa não competitividade está assediada na não possibilidade que a gente tem de produzir uma mão de obra que competitivamente nos coloque no cenário internacional. Isso que nós fizemos foi lastreado nesses indicadores. Aqui tem 36 indicadores, cada indicador tem um peso, e isso tudo é ponderado, o software faz esse cálculo todo, e nós temos um ranqueamento de cidades, onde as melhores cidades estão listadas, foram produzidas aqui, e aí a gente faz um comparativo ano a ano, agora está lançando de 2016, onde os prefeitos nos procuram e dizem, olha, por que eu estava no 13º e agora estou no 15º, ou porque eu estava no 20º e caí para o 30º, e a gente tem condição de dar um cenário para ele, de dizer, olha, onde você está pecando é na saúde ou na mobilidade urbana, e isso dá um norte tanto para os empresários escolherem as suas cidades embaixo de algum critério, como os prefeitos de terem um plano estratégico de desenvolvimento e como é que ele corrige seus pontos fortes e maximiza seus pontos fracos. Como consideração final, eu tenho essa grade aqui que eu queria partilhar com vocês, que é isso. Cada mercado tem a sua especificidade. É muito difícil tentar reproduzir isso de forma como se fosse uma franquia. Cada cidade tem características socioculturais muito, muito fortes, principalmente quando você tem movimentos de Nordeste, de Centro-Oeste e assim por diante. Não dá para replicar modelos pré-estabelecidos, principalmente de São Paulo e Rio, para outros estados, com essa pseudo-facilidade que o mercado imobiliário acha que pode fazer. Valores, por exemplo, o custo de uma construção e o valor de venda, a hora em que eu vou fazer a conta, um produto que eu vendo aqui em São Paulo a R$15.000 o metro quadrado, eu tenho que vender a 8, a 7, e a conta tem que fechar para ele poder comprar. Então, eu venho do mercado para trás, mexendo na minha cadeia produtiva, mexendo no jeito que eu produzo, para poder viabilizar um produto a ser vendido a R$7.000 o metro quadrado. São Paulo ficou mal acostumado, o Rio de Janeiro é mal acostumado, os valores são muito altos, o que permite pagar valores altíssimos pelo terreno. Então, quando eu vou para uma outra cidade, eu me permito, com uma boa técnica construtiva, conseguir vender a preço de mercado e conseguir comprar um terreno a preço compatível com aquele produto. A preocupação é aquilo que eu disse, o produto nasce na demanda. Eu tenho que entender isso. Eu tenho que olhar para o mercado e ver que existe uma oferta que não cobre alguns nichos de mercado. E eu posso desenhar um produto para esse nicho de mercado. Fizemos projetos de desenvolvimento de bairros organizados, de bairros estruturados, em que condomínios de casas foram mapeados, as necessidades de ter condomínios de casa, que foram vendidos em 5 horas, o condomínio inteiro. Por quê? Porque tinha uma demanda latente, pedindo casas, mas o proprietário não quer que o terreno dele tenha um valor a menor para viabilizar o projeto da casa. Mas, como a propriedade dele é muito grande, eu posso diluir o preço dele, onde ele subsidia em preço a casa e recupera esse valor no apartamento. E eu tenho uma diversidade de oferta que atende a uma gama maior de demandas latentes naquela cidade. Então, esta matriz aí é que eu deixo para a gente pensar o que é que a gente quer fazer do meu patrimônio ou do meu dinheiro ou do meu investimento. Para onde eu vou, o que eu faço. Na nossa leitura e na nossa experiência, a gente tem que começar a usar essa grade aí com mais força, com mais responsabilidade,
porque os riscos aumentaram muito. O risco de você micar com 20%, 30% do seu produto pode quebrar uma empresa. Nós estamos vivendo isso agora. Nós temos produtos sendo devolvidos e tem produtos que não conseguiram ser vendidos. Então, queria agradecer, obrigado por essa conversa. Depois a gente está aqui para bater papo, perguntar o que vocês quiserem, estou à disposição. Tá bom? Obrigado. Esqueci do pessoal do online. Acho que a gente tem algumas perguntas também, né, de quem está acompanhando pela transmissão. Alguém? Tomás, eu sou irmão do Nogueira. Você falou muito do Centro-Oeste, e eu tenho, inclusive, empreendimentos no Centro-Oeste. Mas naquelas cidades que você elencou, que são as, de acordo com o estudo de vocês, tem 20 cidades, não vi nenhuma do Mato Grosso. Inclusive Lucas do Rio Verde, que você citou, né? Mas existe. Sim. Na minha fala, eu seleciono alguma coisa. Tem cidades, você pega o ranking de cidades. Tem cidades do Mato Grosso, se você pegar o ranking por região, você vai ver que existem cidades muito boas do Mato Grosso, que estão elencadas e que estão mapeadas no nosso ranking. É que eu, na minha fala de cabeça, que vem mais fácil na minha cabeça, que a gente tem projeto, a gente fez projeto lá em Sinop, está fazendo em Palmas e tal, aquele vetor todo está sofrendo uma influência muito grande, porque está existindo um movimento capitaneado pelo Blairo Maggi, que agora é ministro, de inversão do eixo da soja. Né? Em vez da soja sair para o Paranaguá, e a gente está estudando o Porto de Paranaguá, baseado nisso, inverter esse eixo e sair a soja por Itaqui, ou sair lá pelo Pará, né? Passando pelo Canal do Panamá e indo para a China. Nós vamos ter reflexões estratégicas muito fortes, espero, né, que tenhamos reflexões estratégicas muito fortes com relação a essa coisa da logística brasileira. É uma logística que está há 30 anos defasada e uma releitura para isso daí vai nos colocar provavelmente em lugares melhores do que estamos. E se somado a uma política de privatizações, onde a gente possa ter um capital internacional entrando para a revitalização dos portos e dos aeroportos, isso vai se somar num ciclo positivo de desenvolvimento. Mas você tem razão, tem um monte de cidade em Mato Grosso que está lá. Depois, se você quiser, eu passo para você o ranking de todas as cidades brasileiras. Tá bom? Ninguém mais? Ninguém tem dúvida? Ninguém tem pergunta? Pode perguntar. Oi. Tá. A visão que a pergunta é que visão nós temos de São Paulo nos próximos 5 anos, né? Nos próximos 5 anos, eu diria para você que nós vamos amargar aquela curva recessiva que eu apontei ali. Ciclo de 5 anos é um ciclo curto para o mercado imobiliário, muito curto. Não é? Porque entre projeto, aprovação, licenciamento, já foram 3 anos. Então, você tem lançamento, construção, terminou a construção, acabou seus 5 anos. Não é? O mercado imobiliário não tem ciclos tão curtos assim. Não é? Os ciclos são maiores.
Exatamente. Você tá afirmando que eu concordo, que as construtoras vão estar começando a pensar para os próximos 5 anos agora, para startar logo em seguida desse ciclo depressivo terminar. Então, a busca que eu imagino que seja feita é que nós busquemos alguns nichos de mercados que a cidade ainda não tem, né? A cidade ainda não explorou uma série de nichos. Então, é um momento de planejar as oportunidades de preencher esses vazios. As eu sempre tem uma imagem que hoje a gente é auxiliado pelo Waze, né, onde você olha, tem uma avenida congestionada, e o Waze te dá, como se ele estivesse olhando lá do balão, diz assim, vire à direita, 2 quadras para frente, corre numa paralela que ela está livre. Não é? É isso que o mercado tem que fazer. Olhar as vias que estão engarrafadas, os produtos que estão engarrafados, e dizer, bom, o que é que nesse mercado está faltando e que eu posso fazer naquela região, naquele lugar, com uma equação onde o valor do terreno e o preço da venda do metro quadrado seja compatível. E este produto terá demanda e essa demanda comprará, proporcionando uma taxa interna de retorno melhor, né? Taxa interna de retorno é velocidade de venda, não é VGV. VGV é desejo, VGV é vontade. Todo mundo gosta, né? Todo mundo quer saber o VGV, eu quero saber a taxa interna de retorno. Então, essa linguagem, nós recebemos alguns investidores internacionais e quando a gente explica, porque faz parte do nosso projeto todo, essa coisa do VGV, ele fala, VGV, what is this? Ninguém consegue entender o que é VGV. É um desejo que ocorra aquela venda, mas não é a venda. E a venda é a velocidade de venda que determina a minha taxa interna de retorno. Quando eu vendo um condomínio de 150 casas em 5 horas, minha taxa de retorno é um 8 deitado, é infinito. E o meu VGV pode ser 100 milhões. Né? Então, nesses próximos 5 anos, eu acho que é planejar um mercado de nicho e não só os grandes mercados e os grandes terrenos comprados a preço de ouro aqui em São Paulo. Também os proprietários de terreno vão ter que fazer uma reflexão, porque eles acharam que o terreno deles, sempre acham, né? Dono de terreno sempre acha que o terreno dele é o melhor terreno do mundo e vale uma fortuna. Né? Hein? Não, porque assim, o proprietário começa a escutar que o amigo dele vendeu a 10, ele já quer vender a 12. Aí aquele que vendeu a 12 quer vender a 14. E não tem conta, ele não faz conta. Quem deve fazer conta é a pessoa que paga. Aí o mercado, numa euforia, fala, não, eu vou pagar 14, porque eu vou buscar e vou vender a 20 mil reais o metro quadrado. E aí, deu no que deu. Né? Então, vai ser muito bom, é muito bom. Eu acho que a crise, tirando o que é ruim, que é muito boa, para a gente aprender. Né? A gente está rindo, porque não tem outra maneira, tem que rir. É muito difícil atravessar isso. Se nós ainda perdermos o nosso humor, daí está danado. Quem mais? Sim. Online aqui. O Lucas perguntando quais fundos imobiliários seriam mais rentáveis. Bem abrangente a pergunta, mas dá para focar no produto fundo imobiliário. Né? Não, os fundos imobiliários... Tá, o internauta lá, o Lucas, está perguntando quais fundos imobiliários são mais rentáveis. Essa pergunta, obviamente, não tem uma resposta muito precisa, mas existem fundos imobiliários que estão preocupados em diversificação da sua carteira. Não é? Se eu fosse investir, eu olharia para fundos que têm uma carteira diversificada, exatamente para não correr riscos de você estar muito tomado em uma carteira que dependa de um determinado mercado. Quanto mais diversificada essa carteira, melhor é. Não é? Menos risco você tem. E as rentabilidades vão variar em lugares, em produtos que tenham menos ataque de concorrência e que tenham menos possibilidade de sofrer essa pressão de preço.
né? Pressão de preço e devolução de produtos imobiliários que estão dentro de uma carteira de fundo são um perigo muito grande. Bom? Por favor. Uhum. Como é que o investidor ele se protege desse abre e fecha financiamento dentro do país que está acontecendo? Então, a tua pergunta, primeiro, eu não estou procurando um investidor. Eu acho que os investidores que estão procurando os negócios, né? E os investidores de base imobiliária nascem com as propriedades. São os proprietários que têm este terreno que precisa ser desenvolvido, né? E ele começa a receber um assédio de quererem comprar esse terreno dele para desenvolver um determinado produto que será financiado, né? E esse financiamento, em algumas faixas de renda, até 500 mil, até 1 milhão, você tem bancos privados que fazem isso, além dos bancos da Caixa Econômica e do Banco do Brasil. Agora, o que argumenta e o que justifica tanto o investidor investir para desenvolver, como o proprietário de participar desse desenvolvimento, sendo um terreneiro com uma permuta financeira ou uma permuta física, é a liquidez que esse terreno deve ter, a partir de um mercado que existe e é comprador. Existe o mercado, existe dinheiro, existe demanda, mesmo que ele financie parte, menos que parte ele banque, né? As poupanças foram consumidas, parte delas, mas ainda existe poupança que pode bancar 30% e financia os 70%, ou bancar 50% e financia os 50%. Mas o que vai deflagrar o processo de credibilidade para esses três atores, o terreneiro, o incorporador desenvolvedor e o consumidor, é a garantia de que existe uma análise de risco de demanda e que eu tenho consciência de que risco eu estou correndo. E que eu posso mitigar esse risco alinhando o produto, seu valor, a um anseio de busca da demanda. Quanto mais próximo de atender aquilo que a demanda espera, o meu sucesso está mais próximo também da minha taxa interna de retorno, porque eu terei velocidade de venda. Quanto mais distante eu tiver, achando que o consumidor deseja aquilo, ou que o consumidor vai pagar por aquilo, aquele valor, sem que eu tenha investigado isso a fundo, eu corro o risco de, a hora que bater no consumidor, ele vai dizer, pô, mas não é isso que eu quero, não é isso que eu preciso. E eu não tenho dinheiro para pagar isso tudo. Eu imaginei que isso ia custar 500, está custando 700, eu não tenho condição de fazer. Entendeu? Então, esses três atores aí têm que conversar, né, muito fortemente. Hoje, o que a gente tem sido procurado são proprietários de áreas que estão recebendo estímulos os mais complexos possíveis, do tipo, eu vou te oferecer uma permuta para fazer um condomínio logístico, aí aparece outro que vai fazer um condomínio Minha Casa Minha Vida, e aparece outro que vai fazer um shopping e outro que vai fazer um Alphaville. E ele não sabe analisar o que é melhor para ele. Ele nos procura para a gente dar uma dimensão para ele de como é que ele entra num negócio desse, porque é aquela história do omelete, né? O terreneiro ele é bacon, né? Ele não é ovo, ele não é a galinha. Ele entra, a hora que ele entra, ele morre com o terreno dele lá. E às vezes tem pessoas que estão aportando o seu patrimônio familiar num desenvolvimento em que, às vezes, ele está entrando numa barca que não vai voar, que não vai andar, né? Esse é o cuidado que esses três atores têm que ter. Tá? Tomás, Pois não. esse
sim. de apartamento próprio mesmo, como é que você vê o cenário em 5, 6 anos? Os compradores, se ainda ela está planejando comprar nesse período, daqui 5, 6 anos. Patrícia. Patrícia, quer saber o que vai, como que o comportamento dos compradores nos próximos anos? Hein? É. Então, existe nesse momento um cenário onde muita gente tem apartamentos estocados, que eles estão pagando condomínios, estão pagando IPTUs e estão carregando esses apartamentos com um custo muito alto. Então, alguns apartamentos desses foram lançados numa expectativa de venda a um determinado valor que tem que ser revisto. Então, os próximos 2 anos, eu até dei uma entrevista para a Folha 2 dias atrás, falando exatamente que nos próximos 2 anos os preços deverão encontrar um equilíbrio entre aquela euforia da oferta, né, que houve nos anos passados, até 2014, e uma equação de custo-benefício, onde a gente tenha patamares de preços mais razoáveis. Então, eu acredito que o preço ainda vai baixar e que as oportunidades que esses empreendedores que têm os seus produtos, colocarem os seus produtos no mercado novamente por um preço mais adequado, são as oportunidades que os consumidores que têm dinheiro terão de comprar os apartamentos nos próximos anos. Tá? Eu acho que até nesse sentido também, o Lucas perguntando se existe alguma bolha imobiliária que pode estourar ou que isso é boato. Essa pergunta é uma pergunta sempre que aparece. Existe bolha imobiliária? Todo mundo tem essa preocupação de bolha imobiliária. Eu não acredito que nós tenhamos uma bolha imobiliária. Eu acho que nós tivemos uma bolha de preço imobiliário, diferente de bolha imobiliária, porque nós temos uma demanda muito grande ainda para ser atendida. Então, nós não temos uma bolha imobiliária como aconteceu nos Estados Unidos, onde você não estava com um problema de demanda, você estava com um problema de escalada de financiamento e de uma extrapolação de investimento e de endividamento que incentivava você a se endividar mais, porque o mercado financeiro estava numa operação de derivativos muito forte. O que tem no Brasil não é isso. O Brasil tem demanda para ser atendida, tem diversos produtos que estão pedindo para ser lançados, porque existem demandas. O que existiu, na minha opinião, foi uma bolha de preço. Nós tivemos preços que não estão condizentes com a base de rendimento da população. Um país que há 3 anos não cresce, os empregos não estão dando sustentabilidade para a pessoa poupar, não está sobrando dinheiro, e aí ele não tem dinheiro para comprar. Então, não dá para pagar o preço que o mercado imobiliário está querendo que ele pague. E essa euforia foi uma euforia em cascata, porque o terreneiro achou que o terreno dele valia muito, a construtora apostou que o preço ela poderia construir porque ela conseguiria repassar para o consumidor da ponta o preço final, e aí, quando o preço final não conseguiu ser repassado, essa cascata voltou ao contrário. E hoje nós estamos vivendo isso. Os terrenos têm que ser repensados, os valores de terrenos, porque não dá para ter aquela ganância, aquela voracidade pelo valor do terreno, e as construtoras lançarem produtos a preços compatíveis com a demanda pode pagar e que o financiamento pode comportar. Tá? Então, não tem bolha, na minha opinião. A bolha que teve foi essa que eu estava falando. Tá bom? Também tem, bom, aproveitando, não sei se tem algum presencial aqui, mas o pessoal online aqui está mandando sala. Leonardo, falando para quem se especializou na carreira no mercado imobiliário e agora está encontrando esse cenário, como é que, o que dá para fazer, talvez mudar para o interior, onde está crescendo mais, como é que fica para quem direcionou sua carreira para o mercado imobiliário e agora encontra esse cenário? Essa é a pergunta do Leonardo. Ó, Leonardo, redirecionamento de carreira ou maximizar os potenciais da sua própria carreira e do seu próprio conhecimento, eu acho que é uma coisa importante para todo mundo. Acho que todo mundo está sendo pressionado a fazer revisões e reflexões a respeito de como a gente leva a nossa vida e como a gente está tratando a nossa economia particular. Não é nenhum mal repensar as carreiras e nenhum mal repensar
onde eu atuo na minha carreira. Então, o mercado imobiliário é um mercado maravilhoso, amplo, e que pode proporcionar que uma mudança de lugar, ou uma mudança de região, traga um novo ciclo de desenvolvimento que vai ter um benefício para ele muito grande. Eu já mudei de carreira tantas vezes que eu acho que não é mal nenhum, é até bom. Sim? Tá ótimo. Obrigado pela paciência.